1 João capítulo 4 está escrito que todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. O Espírito de Deus é aquele que confessa, que crê que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que há uma separação entre a parte física, humana, e a parte espiritual, ou seja, o Espírito Santo do Pai que estava em Cristo, no Filho do Homem. Sendo assim, há essa separação. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Ali naquele homem chamado Jesus, o qual veio em carne, do ventre de Maria, estava Deus, o Pai, o Senhor, em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E no comentário você diz que a Bíblia fala sobre Jesus, seu Filho primogênito de Deus. Esse versículo não existe. O versículo que nós encontramos é o de João, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito que Jesus é o Filho unigênito e não o primogênito. Jesus é o Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Filho unigênito, que significa único Filho de Deus. Jesus não é o Filho primogênito de Deus. Ele é o Filho primogênito de Maria. Por quê? Porque primogênito significa primeiro filho. Então Jesus foi o primeiro filho, humanamente falando, de Maria, segundo a carne. Depois vieram outros filhos, que foi de Maria com José, Tiago, Simão e Judas. Então Jesus não é o filho primogênito, porque se ele fosse o primogênito de Deus, significaria então que Deus teve outros filhos, que Deus gerou outros filhos através do Espírito Santo. Mas Jesus é o filho unigênito, o único filho de Deus. E o seu sacrifício único e perfeito ali na cruz é suficiente para nos salvar e para nos justificar. Então, a verdade é que Jesus é, sim, Deus. O próprio Deus, o Pai, estava em Cristo, como está escrito em 1 João capítulo 4. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Ou seja, todo espírito que crê, que confessa que Deus, o Pai, o Verbo estava em Cristo, esse é de Deus. Ou seja, nós cremos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ali existia um homem, uma figura humana, sendo que naquele homem estava Deus, o Pai. Por isso que nós afirmamos que Jesus é o Pai, que Jesus é Deus, porque ali estava o próprio Pai.